Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Grande Secretaria de Cultura da GLESP. Hoje, com a apresentação do irmão Mário Vasconcelos, que eu passo a fazer a leitura do currículo, do breve currículo dele. O irmão Mário Cristino Bandim Vasconcelos, 52 anos, natural de Recife, Pernambuco. Foi iniciado na nossa ordem no dia 20 de 6 de 2007, elevado e exaltado na augusta e respeitável loja simbólica Cavaleiros de Jacques de Molay, número 654. Foi membro ativo da augusta e respeitável loja simbólica Estrela de Caçapava, número 290, do rito escocês, antigo e aceito, até agosto de 2018, quando se desligou desta oficina para colaborar na fundação da augusta e respeitável loja simbólica Cavaleiros de São João, 872, do rito São João. Atualmente é membro regular da Augusta e Respeitável Loja Simbólica Valdomiro Buozzi, número 612, do rito Schroeder, membro efetivo da Augusta e Respeitável Loja de Pesquisas Maçônicas Quatro Coronates, São Paulo, número 333. Publicações. Por favor, tenha um microfone ligado, se puder desligar. Publicações, trabalho, Maçonaria e Igrejas Unidas pela Liberdade, Avenida Revolução, a Revolução Pernambucana de 1817, 12, aproximadamente 12 trabalhos publicados na revista Verdade e outro na revista Trolha nos últimos anos recentes. Artigos maçônicos selecionados, um outro livro que é uma década de trabalhos publicados, publicado em 2020 com o e-book na Amazon, e o livro Elos Partidos, é um diagnóstico e prevenção da evasão maçônica, publicado em agosto de 2018 pela editora Trolha. Então, irmão Mário, tem a palavra, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Eu quero lembrar a todos que esse rito é um rito exclusivo da GLESP e nós temos somente 6 lojas da GLESP que praticam esse rito. Então, é bem pouco conhecido e eu acho que vai ser muito proveitoso para todos nós aqui aprendermos mais um pouquinho. A loja Quatro Coronates trabalha nesse rito também. Então, alguns irmãos já têm uma certa familiaridade, né? O irmão Mário, o irmão Pascoal, eu, que fui mestre de cerimônias dessa loja também. Estou como mestre de cerimônia dela atualmente. Irmão Mário, tens a palavra, muito obrigado. Eu que agradeço, irmão Samir, muito obrigado pelo convite da Grande Secretaria. É uma honra poder compartilhar com os irmãos aquilo que a gente vem aprendendo, né? E muito a aprender pela frente também. Obrigado a todos pela presença, né? Pela atenção ao chamado, ao convite. E sem mais delongas, eu vou partir para a nossa apresentação. Vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. Por gentileza, me informem se estiverem visualizando a tela. Tem um microfone ligado, por favor. Vocês estão visualizando a tela da apresentação? Não. Sim, irmão Mário. Tá. Perdão. Perfeito, meus irmãos. Fazendo um breve relato da minha trajetória pelos ritos, né? Eu fiquei 12 anos no rito escocês antigo e aceito, e depois surgiu essa grande oportunidade de... né, conheci o rito São João através de visita à loja mãe do rito no Brasil, a loja Resurrection, da qual nós vamos falar daqui a pouquinho. E fiquei realmente encantado com o rito, né? Principalmente pela estrutura que é voltada ao estudo, ao debate, à livre manifestação fraterna dos pensamentos sobre diversos assuntos. E fiquei muito impressionado com o nível cultural daquela loja, da loja Resurrection, né? Visitei mais de uma vez e conclamo os irmãos a visitarem. Ela funciona às sextas-feiras,
né, no templo do Palácio Maçônico Francisco Rorato, e, são irmãos muito acolhedores, eles têm uma grande paciência de nos explicar, né, particularidades do rito e da história, então é uma visita que vale muito a pena, né? E o nosso objetivo hoje, meus irmãos, é fazer um contexto superficial da história da Hungria no século XVIII, né, do Império Austro-Húngaro, porque realmente é uma colcha de retalhos e é um universo rico para aprofundamento de estudo, tanto na história geral, quanto particularmente na nossa história maçônica, né? Falar um pouquinho da observância Draskovic, que é a observância, digamos assim, o rito ancestral do rito São João, e falar também superficialmente do rito São João, dentro daquilo que uma palestra online permite, né? Esclarecer um pouco algumas particularidades do rito. Então, a nossa história ela inicia nessa região, que é o Império Austro-Húngaro, uma pluralidade de etnias, de línguas muito grande, né? Que era dominado pelo, pelo, pela dinastia dos Habsburgo, né? Então, naquela época, a partir de 1740, começou a reinar a Imperatriz Maria Teresa, né? E ela reinou por 40 anos, até a sua morte. E também ela era esposa do Duque Francisco I, Duque de Lorena, que 5 anos depois dela assumir o trono, ele assumiu o império, né? Ele tornou-se imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Mas o reinado de Maria Teresa foi bastante atribulado, né, em diversos períodos, né? Ela foi a primeira e a única mulher a governar os domínios Habsburgo. Ela teve a sua indicação contestada por alguns reinos, né? O seu pai, Carlos V, ele editou um decreto chamado Pragmática Sanção, onde ele declarava que ela seria sua sucessora. E isso não foi aceito por muitos. Foi aceito enquanto ele estava vivo, né? Logo depois que ele morreu, 3 ou 4 reinos contestaram essa indicação dela e a subida dela ao trono, e tudo explodiu com a invasão da Silésia pela Prússia, dando início à chamada Guerra da Sucessão Austríaca, que durou 8 anos, né? Isso lá no nordeste do Império. No sul, sudeste e oeste tinham a ameaça otomana, né? Porque o Império Austro-Húngaro conquistou vários territórios dos otomanos e havia aquela constante pressão. E as tropas húngaras, elas ficavam constantemente aquarteladas, né? Aquarteladas entre aspas, porque até o reinado de José II, que era filho de Maria Teresa, não haviam quartéis na Hungria, né? Os irmãos, olha o ato falho. Os militares se reuniam, né, em tendas, né? Então, o governo dessa nossa cunhada foi muito atribulado. Cunhada, sim, porque Francisco I ele foi iniciado por Desaguliers, Jean-Théophile Desaguliers, que foi o terceiro grão-mestre da Grande Loja de Londres e Westminster, né? Ele é bem interessante a gente estudar a história desses primeiros grãos-mestres, que a gente tem algumas surpresas, né? Há controvérsia sobre o fim da vida de Desaguliers, uns dizem que ele teve um final digno, outros que ele morreu na miséria, né? O primeiro grão-mestre também, se eu não me engano, foi o Pines, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória. Ele foi o primeiro a usar dos empréstimos da caridade dos fundos da Grande Loja. Ele teve que pedir emprestado. Não sei qual que era a dinâmica na época, né? Cabe aí um estudo mais apropriado, que não é o foco do nosso encontro hoje, mas foi só uma observação. Então, o Desaguliers já não era grão-mestre, mas ele participou de uma comitiva que foi até Haia, e entre os iniciados estava o Francisco I, Duque de Lorena. Então, fora isso, a Hungria ainda tinha uma economia bastante dependente das regiões vizinhas, dos países vizinhos,
né? No Nordeste, como eu comentei, tinha disputa na Silésia, e também a população era extremamente deseducada, não havia ensino fundamental na grande maioria dos vilarejos da Hungria. E em 1740, exatamente o ano em que Maria Teresa subiu ao trono, foi quando nasceu o nosso protagonista, né, o conde Ivan Draskovic. Ele era filho de croatas, entrou para o exército muito jovem, né, só para ter ideia, aos 19 anos ele já estava fundando lojas, militar fundando lojas, aos 19 anos. Ele participou da Guerra dos 7 Anos, foi prisioneiro, e ele foi iniciado enquanto prisioneiro por outros irmãos, né? Ele foi iniciado no rito da estrita observância templária, que era o rito que mais difundido naquele momento, naquela região, né? Também merece menção, 10 anos depois do nascimento dele, em 1750, a fundação da estrita observância templária, a fundação não, perdão, né? A fundação da estrita observância templária foi 10 anos depois do nascimento dele, pelo Karl von Hunt, né? Ele era barão, e o objetivo primeiro da observância templária seria reafirmar a influência templária na maçonaria. Ele se baseava no rito do capítulo de Clermont, e este, por sua vez, nas teorias do Cavaleiro Ramsay, né? O discurso do Cavaleiro Ramsay. Os discursos, né? Foram dois. Então, em 1742, a primeira loja de Viena é fundada, os Três Globos, né? Em 49, a primeira loja na Hungria, em Brasov. Em 1759, já aos 19 anos, né, o Ivan Draskovic, funda a loja Camaradagem Bélica, na fronteira. E a composição da loja, meus irmãos, eram altos oficiais de diversas etnias, né? Essa loja trabalhou em francês, em alemão e depois em latim. E em 1761 ele fundou a loja Perfeita União, né, que foi uma loja importante para o rito. A gente já vai ver por quê. Em 64, ele funda a Métier de Guerre, em Glina, com a ajuda de alguns oficiais, né? E essa loja Perfeita União, ela viria a ser a loja mãe da nova obediência, né? Que acabou se chamando Obediência Draskovic. Isso tudo ele fez com a ajuda de um amigo e também conde, Stefan Nix, né? Então aqui nós temos o selo da loja Perfeita União, né? A fita e as três mãos unidas, simbolizando a amizade perfeita. Em 1782, houve o Congresso de Wilhelmsbad, e a finalidade desse congresso era estudar a herança entre a cavalaria templária e a estrita observância templária, né? Estiveram presentes representantes da estrita observância, do rito retificado da Alemanha e outros países. E após um determinado tempo de trabalho, né, levaram aí 30 sessões, declarou-se que só um minuto. Declarou-se que a estrita observância templária não era de filiação templária direta, né? Ela tinha influência, né, influências simbólicas, e, na verdade, a conexão entre essa herança templária e a maçonaria se fez primordialmente pelo discurso do Cavaleiro Ramsay, né? É o registro que nós temos sobre esse vínculo, né? Mas em nome da tradição, o regime retificado ele iria conservar o título lendário, né, os usos e costumes, né? E esse foi o ano do fim da observância templária. Em 75, na cidade de Budapeste, o Ivan Draskovic redigiu o Conjunto das Constituições dos Pedreiros Livres, redigido na província sob a proteção da coroa da Hungria. Isso só foi publicado, salvo engano, no século XIX, né, em 1885, muito tempo depois, né? E por esses achados, nós inferimos que o rito Draskovic era um rito de 7 graus, né? Seriam os 3 simbólicos e mais 4 graus, altos graus ou filosóficos, como nós chamamos.
Em 77, cria-se um sistema educacional independente na Hungria, separado da igreja, isso já uma influência do iluminismo e do fim da ordem jesuíta também. Então, a laicidade da educação já se fazia presente, por influência iluminista. Em 78, o Draskovic funda, né, as lojas em Glina, Lica e outras cidades, Budapeste, Bratislava, e o rito vai se espalhando. Então, em 1780, José II sucede Maria Teresa. Ele tinha o apoio da maçonaria e as lojas já contavam 30 no território húngaro, né? Em 1782, Draskovic se filia à loja Zur Wahren Eintracht, perdoe-me o meu alemão terrível, a tradução é A Verdadeira Concórdia, e o alemão é declarado língua oficial na Hungria e na Transilvânia. Então, já os povos húngaros já explorados, eles eram explorados economicamente pela coroa dos Habsburgo, isso já foi um fator de revolta, né? Porque o nosso idioma é um tesouro, né? É um tesouro imaterial. E o húngaro foi suprimido aí pela obrigatoriedade do alemão. 3 anos depois, todas as lojas do Império Austro-Húngaro são obrigadas a se filiarem à grande loja nacional da Áustria, né? E em 87, passa para o Oriente Eterno o conde Ivan Draskovic, né? Ele, durante a sua vida, ele angariou muitos admiradores. Conta-se que ele era uma pessoa que sabia transitar entre os diversos níveis sociais e tinha um bom diálogo tanto com os mais humildes quanto os mais nobres. E era era assim, um líder extremamente habilidoso em combate, né? E no seu funeral estavam presentes representantes de todas as lojas da Observância Draskovic e todas as lojas da Croácia, ele era croata, né? Realizaram pompas fúnebres. E ele foi realmente um colaborador para a disseminação da maçonaria na Hungria, né? Aqui nós temos o selo da Observância Draskovic, né? Aqui nós podemos ver as duas ferraduras cruzadas, simbolizando a força, né? Através da unidade. Os 3 U's, que vem do lema, que está escrito abaixo do selo, Ultorem Ulcicitur Ultor, né? Quer dizer, o Vingador castiga o Vingador. Já uma nítida influência da observância templária, porque esse era um lema de um dos graus superiores da observância templária. Aqui o ano de 1772, quando ele e o seu grande amigo, o conde Stefan Nicks, resolveram fundar a observância. E uma particularidade, né, pela semelhança dos ritos, ele foi contemporâneo do Friedrich Schroeder, que deu nome ao rito que se pratica também aqui no Brasil, né? Ambos foram iniciados na estrita observância. E os ritos eles são muito semelhantes em alguns pontos, né? Ambos utilizam o tapete ritualístico, também chamado de tapiz. Ambos utilizam 3 castiçais. Ambos têm uma decoração bastante simplificada, né? Aqui à esquerda nós temos um exemplo de um tapete ritualístico do rito Schroeder, né? E aqui à direita, uma imagem de acampamentos, digamos assim, né? É claro, não é uma imagem da época, mas apenas para ilustrar os acantonamentos que eram feitos nas fronteiras e provavelmente nossos irmãos se reuniam nessas tendas, né? O fato de você ter uma loja montada com um tapete e 3 castiçais era muito prático, principalmente numa situação de tensão de guerra, aonde a abertura da loja era com a abertura do tapete, simplesmente. Então, numa emergência, ficava muito fácil desmontar a loja ou mesmo ocultar esses materiais, né? Então, aqui nós temos o tapete do rito Schroeder, o tapete do rito São João, né? Não vou tecer grandes considerações sobre eles, porque não é o foco do nosso estudo. Continuando na trajetória aqui, né? Em 1789, por influência da Revolução Francesa, os húngaros começam a se levantar novamente em busca de liberdade.
Em 1790 morre José II, que era um apoiador da maçonaria, e assume Leopoldo II, que não era nada amigo da maçonaria, né? Na verdade, ele até organizou polícias secretas e uma rede de informações para capturar, né, as pessoas que se reuniam. Então, os que denunciavam tinham parte da multa, né? E é lógico, com a multa vinham outras penalidades, mas ele estimulou a delação de reuniões, né, maçônicas. Inclusive, um detalhe que a Maria Teresa, no seu reinado, ela tolerava a maçonaria, né? Porque o seu marido era maçom, mas durante esses 40 anos, pouco mais, que ela reinou, ela empreendeu algumas incursões, né, Não tem pela nada de dúvida, maçonaria. mas tem alguma coisa aqui, será? Vai? Só um minutinho. Então, ela empreendeu algumas incursões. Conta-se de um episódio onde estavam reunidos os chamados. Me foge o nome agora. Liberi Moratori. Liberi Moratori, salvo engano, é maçom em italiano. Mas era a ordem que alguns frequentavam, frequentavam naquela época na Hungria. E tem algumas versões sobre um episódio onde ela mandou 30 soldados prenderem irmãos que estavam reunidos, e o marido dela estava na reunião, ele foi ocultado e conseguiram tirá-lo de lá sem que ninguém percebesse, né? Então ela acabou não ficando sabendo desse episódio. Mas existem algumas versões contraditórias sobre esse episódio, é só uma curiosidade mesmo, né? E então Leopoldo II assumiu e começou a perseguir a maçonaria, até que, né, uma consequência natural, no mesmo ano, ela é totalmente banida da Áustria-Hungria. E aí passou um longo período de adormecimento, né? Foram 70 anos. Quando morreu Leopoldo II, assumiu Francisco II, né? Que ele era pai da imperatriz Leopoldina, né? Esposa do nosso irmão também, Dom Pedro I. Por sinal, uma figura que vale a pena ser estudada, a imperatriz Leopoldina, extremamente culta, né? Um foco de luz, né? Não podemos dizer a mesma coisa do nosso irmão Dom Pedro. Ele não tinha. Ela, na verdade, era uma mestra para ele em termos de cultura, né? E de esclarecimento. Então, em 1794, sociedades secretas voltaram a se formar, né? Tentando uma formação de uma república popular. E essa conspiração ela foi descoberta, diversos foram presos e alguns executados. Isso em 94. Em 1798, a corte declara ilegal a maçonaria, né? Em 99, são banidas as sociedades de leitura e fechadas as bibliotecas, né? Feita uma caça às bruxas do esclarecimento, né, e da cultura. E é interessante isso, porque, olha, 1799. Em 1796, havia também, né, o famoso Areópago de Itambé, no Nordeste, que também era uma sociedade de leitura, né? Essa sociedade de leitura, no início, elas reuniam muitos que estavam interessados em aprender e em discutir temas políticos relativos à liberdade, né? Basicamente isso. Então, vocês verão que também no Brasil, na chegada do rito no Brasil, há uma situação semelhante, né? Então, na Hungria, retoma-se a luta pela liberdade, né? E vários irmãos, isso aí em 1848, há uma onda de revoluções na Europa e a Hungria passa a ser governada por uma ditadura militar. Em 71, a maçonaria já está legalizada e funda-se o Grande Oriente da Hungria. E em 88, esse Grande Oriente se funde com outra potência e surge finalmente a grande loja simbólica da Hungria, trabalhando sobre o rito São João ou Joanita, né? E faz-se uma revisão dos rituais em 1912. Em 1956, meus irmãos, já dando um salto aí na história, a Rússia, após a Segunda Guerra Mundial, a Rússia não, a Rússia, ela dominou a Hungria, ficou com a Hungria, né? E em 1956, os húngaros novamente se libertaram, se levantaram em busca de liberdade.
e foi reprimido com mão de ferro pela mãe Rússia, né? 25 mil mortos, 15 mil deportações e muito sofrimento. E em 1950, um pouco antes dessa data, já chegavam levas de cidadãos húngaros para São Paulo, né? Havia uma colônia que crescia cada vez mais de cidadãos húngaros no Brasil e especificamente na capital São Paulo. Então, em São Paulo havia o chamado Círculo Húngaro, para estudos e debates dos temas relevantes da sociedade. Mais uma vez, o estudo e o debate filosófico e político, congregando pessoas em busca de mudanças, né? Melhorias na sociedade. Aqui nós temos imagens, dia 8 de janeiro de 1957, né, os refugiados húngaros. E em 1951, publicou-se um anúncio num jornal que dizia o seguinte: homens livres e de bons costumes querem entrar em contato com outros homens livres e de bons costumes. Os irmãos iniciados entenderam o recado, atenderam o chamado e, a partir desse chamado e das tratativas posteriores, funda-se a loja Humanitas, do Grande Oriente do Brasil, trabalhando no Rito Schroeder em língua alemã. E, à medida que os húngaros iam chegando, a colônia ia crescendo e eles queriam uma loja, né, por questões assim de formar mesmo uma comunidade, uma loja de húngaros. Então eles foram ao Grande Oriente do Brasil, ao grão-mestre, e esse pedido não foi aceito. Aí, no mesmo ano, eles recorreram ao Sereníssimo Grão-mestre Francisco Rorato, que dá nome ao nosso palácio maçônico Francisco Rorato, e ele acolheu o rito, né? E os irmãos fundaram a augusta e respeitável loja simbólica Resurrection, número 99, trabalhando sob o rito São João, porém em língua húngara, porque os rituais eles foram trazidos pelos irmãos escondidos, né, sob risco de vida, porque naquela situação de fuga, você ser pego com rituais maçônicos era uma condenação, sem dúvida. Tanto é que os campos de concentração registram a presença de nossos irmãos lá, né? E eles assumiram esse risco e trouxeram em microfilmes que foram depois mimeografados, né? Para quem sabe o que é mimeógrafo aí já sabe que já está dobrando a curva, né? Então eles foram mimeografados e eles trabalharam no rito húngaro, em húngaro, até a década de 80. Né? Em 83 os rituais foram traduzidos e começa a iniciação de brasileiros, porque os irmãos foram, né, mais idade, passando por Oriente Eterno, e precisavam manter a loja de pé. Então, um trabalho que, salvo engano, o nosso irmão Alexander Jovanovic participou também, o irmão Pedro, que infelizmente já está no Oriente Eterno, que eu tive felicidade de conhecer também, traduziram os rituais, e os originais estão no Museu da Glesp, lá no saguão principal. Esse é o estandarte da loja Resurrection. Nas bordas do estandarte, os irmãos podem ver a procedência, né, dos irmãos que fundaram a loja. Aqui nós temos a loja Humanitas de São Paulo, mas percebam que é realmente uma loja pluriétnica, plurilinguística, né, irmãos do Caio, da Polônia, Jerusalém, Xangai. E quando eles vieram para cá, ou um pouco antes, ainda se tinha notícia de duas lojas que praticavam o rito de São João, uma na Argentina e uma no Canadá, mas, segundo informação, elas vieram a bater colunas porque os irmãos passaram ao Oriente Eterno e a loja não resistiu. Então, em 1956, a loja Resurrection era a única praticando o rito nas Américas. E por mais de 50 anos foi assim, meus irmãos. A próxima loja, ela só foi fundada em 2009. E atualmente a Glesp possui 771 lojas, das quais, como disse o irmão Samir, 6 praticam o rito de São João, 6 lojas simbólicas, e a loja de pesquisa Quatro Coronati também adotou o rito São João, né, quando do regimento que criou a loja Resurrection pelo nosso eminente passe grão-mestre Ronaldo Fernandes,
ele determinou que a loja escolheria o rito que ia trabalhar. E analisando alguns ritos, nós chegamos à conclusão que justamente pela leveza do rito e pelo estímulo ao estudo, o rito São João se adequaria mais às nossas reuniões, e assim foi. O ritual atualmente utilizado, meus irmãos, é aquele que foi revisado em 1912, né? Nós temos um ritual da Glesp atualizado. O ritual não prevê instruções formais, nós sabemos que outros ritos, já nos seus graus, têm as suas instruções já previstas, né? O rito São João, e por coincidência também o rito Schroeder, eles não têm essa previsão de instruções, perdão, não ritos, instruções formais. E isso, na verdade, por um lado, nos dá uma grande liberdade para a administração da loja, com um bom planejamento, organizar um projeto, um programa de formação maçônica de seus irmãos, de acordo com seus propósitos. E isso tem sido feito, até onde eu sei, pelas lojas que eu tenho conhecimento, não só do rito São João, como o rito Schroeder também, né? Fazendo um pequeno à parte, o rito Schroeder, ele impressiona por ter um colégio de estudos do rito Schroeder no Brasil, né? Eu desconheço outro rito que na sua simbologia, nos seus trabalhos simbólicos e temas simbólicos, tem um colégio de estudos, né? O rito São João, se eu tivesse que eleger um colégio de estudos, eu elegeria a loja Resurrection, né? Porque a loja mãe, ela trouxe o rito para cá. E, inclusive, temos tido contato de alguns irmãos de outros orientes, né? De outras regiões que tomaram contato com o rito, e é até agradável a gente saber que a essência do rito está se espalhando, né? Aí tem os procedimentos formais que cada potência adota para estabelecer os ritos, né? A simplicidade e o estímulo à memorização das falas é uma característica do rito São João também, porque provavelmente por motivações também históricas, militares, né? Os irmãos hão de convir comigo que levar rituais escritos, além de ser peso para quem está em combate, é um risco também, né? Então, os irmãos memorizavam as suas falas, os seus rituais. E comentando em rito, falando um pouco sobre rito, a ideia dele é que ele se harmonize com nossas convicções, né? O rito São João, ele é de uma natureza humanista, né? Pela influência iluminista. Inclusive, acho interessante destacar a importância que teria para a diminuição, inclusive, da evasão maçônica, um paralelo entre o perfil dos candidatos que estão entrando numa loja e o rito que aquela loja pratica. Porque, às vezes, há uma certa incongruência, né? Uma certa incompatibilidade no tipo de rito, né? Nós temos ritos de linha deísta, ritos de linha teísta, né? Ambos válidos com a sua ritualística bela, né? O importante é nós conhecermos a ritualística, né? Não adianta ela ser complexa se nós não conhecemos o porquê de cada item do ritual. Então, o rito tem uma crença na evolução humana através das capacidades individuais, da busca do conhecimento, e todas as sessões ordinárias têm apresentação e discussão de trabalhos. No próprio ritual, no início da ordem do dia, os primeiros tópicos são: o trabalho que será apresentado hoje será X. Então, ao visitar uma loja de São João, estejam certos que muito provavelmente os irmãos vão ter a oportunidade de ouvir um trabalho, expor sua opinião, ouvir os outros irmãos. O viés é esse, é o estudo e o debate. Antes da apresentação, o irmão palestrante é conduzido pelo mestre cerimônio até o lugar do chanceler, de onde ele profere sua palestra, né? Esse é um hábito do rito, que também tem uma razão de ser. Após, a palavra circula livremente entre as colunas, né? No rito São João não existe a circulação obrigatória sul, norte, oriente. Basta levantar a mão e o vigilante anuncia em cada coluna, e a palavra pode ir de uma coluna a outra livremente. É claro, por uma questão de cortesia e boa prática, a maioria dos irmãos faz uso da palavra uma vez apenas. Eu vou fechar minha câmera, porque acho que talvez a internet esteja um pouco ruim. Todos os irmãos continuam me ouvindo bem?
Sim. Beleza, obrigado. Então, seguindo em frente aqui, durante a fala, os irmãos permanecem obrigatoriamente à ordem, né, e o cumprimento é apenas ao venerável mestre. E na GLESP nós temos os limites de tempo para fala, né? São 3 minutos, que vão até 5 minutos, de acordo com o venerável. Mas tudo é uma questão de bom senso, né? Geralmente os comentários sobre os trabalhos são feitos em família, né? Ou podem ser feitos também de forma ritualística. E uma curiosidade, voltando um pouco, ainda falando sobre o comentário dos trabalhos, na Hungria, eles têm, após os trabalhos, existe o famoso café com, o famoso copo d'água, né? Eu ia falar café com leite, ó. O famoso copo d'água, que lá eles chamam de vugulas. Se tiver algum irmão que domine o húngaro aí, me corrija, mas eu aprendi essa pronúncia. É vugulas, se não me engano, que quer dizer cimento, amálgama. Ou seja, o comentário sobre a palestra é feito no ágape, e aquele amálgama, ele junta as pedras, né? Ele colabora para o polimento do que foi tratado em loja. O guarda do templo ele não precisa pedir a palavra e ele pode interromper até mesmo o venerável mestre, exceto nas cerimônias de abertura e fechamento. Também temos assim, eu quero pensar que isso tem uma influência das lojas militares, porque sendo o guarda do templo, ele provavelmente naquela época ele exercia mesmo a função de guarda do templo, né? E qualquer emergência ele obviamente teria que ter a palavra franqueada de pronto, né? Então, quando da abertura da loja, o livro da lei ele é apenas aberto, ele não é lido. Isso também vem de uma motivação histórica, né? A multiplicidade de etnias e de crenças. Então, por uma espécie de reverência a essa multiplicidade de crenças, o livro da lei ele é aberto, né, para registrar ali a presença do grande arquiteto do universo, lógico, mas ele não é lido, né? No rito Schroeder, ele não é sequer aberto, ele fica fechado, né? E não necessariamente precisa ser uma Bíblia, pode ser outro livro, né, sagrado. A leitura dos landmarks, isso aqui é uma curiosidade, ela foi introduzida graças à influência da loja Resurrection. Por quê? Não sei se os irmãos sabem, mas no Grande Oriente do Brasil não é hábito a leitura de landmarks. Isso aí não consta em regulamento, em ritual, a leitura dos landmarks. Só que a loja Resurrection tinha esse hábito de ler um landmark a cada reunião. E numa das reuniões estava presente o sereníssimo grão-mestre, o eminente passe grão-mestre Santo Taricano, e ele gostou daquela prática. Ele achou interessante, e isso quem conta são irmãos da própria Resurrection, com décadas de loja, né? E eles nos dizem que ele implementou esse hábito de leitura dos landmarks. Então, provavelmente, a GLESP é a única potência no Brasil que faz a leitura dos landmarks. A loja do Rito São João não possui diáconos. É o inverso da Schroeder, que a Schroeder possui diáconos, mas não possui mestre de cerimônia. No São João, ela não possui diáconos, ela possui mestre de cerimônia, e é o que trabalha bastante dentro da loja, né? Porque ele tem uma atuação muito forte na dinâmica e na ritualística. Consequentemente, não há formação de palio, né? O palio ele precisa de 3 bastões ali para formar, e não há essa formação. Os ritos, o rito de Só São um João, minutinho, irmão Mário. Pedir para quem está com o microfone aberto, por favor, fechar. obrigado, meu irmão. Então, o rito de São João, assim como o Schroeder, ele é de uma linha deísta, né? E não confundamos deísta com ateísta, viu, meus irmãos? Porque existem as linhas teístas e deístas, né? A linha teísta, ela é uma linha que, é claro, acredita no grande arquiteto do universo e acredita na influência desse grande arquiteto no universo no mundo físico, no mundo sensível, né? A linha deísta, ela reconhece a existência de um princípio criador, o grande arquiteto do universo,
mas ela já valoriza mais a formação do homem, não por obra desse Criador, por intercessão dele, mas pelo estudo, pela valorização das capacidades humanas, né? Isso fruto do iluminismo da época, que influenciou tanto o rito Schroeder, quanto o rito São João, quanto o rito moderno também, que é dessa linha também. Então não há orações, juramentos, e sim o compromisso, né? A palavra a palavra do homem, a palavra de um homem digno, como se diz no ritual, né? E o que ocorre é a apresentação do juramento ao conhecimento do irmão, né? Para ele tomar contato com aquele juramento, mas ele efetivamente não jura, né? E no rito São João não existe nem mesmo menção a São João na abertura, né? Nós estamos acostumados no rito escocês, né? Em nome de São João, nosso padroeiro, isso não ocorre no nosso ritual do rito São João. O objetivo dos trabalhos, talvez uma das partes mais bonitas que eu acho do rito. Uma das frases mais bonitas: iluminar nossas mentes e tornar nossos corações sensíveis a tudo que é belo, justo e bom. Né? Os ex-veneráveis, eles sentam em qualquer lugar da loja. Por quê? A exemplo do rito Schroeder, originalmente também o rito São João, não tinha a figura do mestre instalado. Salvo engano, na Hungria não existe a figura do mestre instalado, né? Mas as lojas precisam se adaptar à legislação de cada potência. E assim foi feito. Existe a cerimônia de instalação e posse normalmente no rito São João. Só que o mestre instalado, por exemplo, ele não tem a limitação de sentar-se apenas no Oriente, ele pode sentar em qualquer lugar da loja. E isso vai ao encontro da filosofia de formação maçônica, crescimento e estudo também do rito. Porque, geralmente, os aprendizes e companheiros têm um mentor. E nada mais útil do que o mentor sentar-se próximo, né, àquele que recebe a sua orientação. Outra coisa importante, como eu comentei superficialmente minutos atrás, é a importância da seleção de candidatos que tenham gosto pelo estudo e pelo aperfeiçoamento. Nós sabemos que o brasileiro tem um déficit de leitura muito grande, por motivos diversos, que não vale a pena nós entrarmos no mérito aqui, lógico. Mas existe o problema é um fato, e todo maçom, ele antes de ser maçom, ele é brasileiro, né? E acho que a maçonaria é uma grande oportunidade para a gente tentar resgatar esse hábito de estudo, de leitura. Então, quando você inicia um candidato e procura se certificar de que ele já tem ou tem uma tendência a essa linha, ele vai se dar bem no rito, porque as lojas que levam a sério os propósitos do rito, elas vão cobrar estudo e leitura, pesquisa, né? Haja vista a nossa loja de pesquisa, 4 Coronato de São Paulo, adotar o rito São João, né? Então, a simplicidade do rito, como já comentado, favorece o estudo continuado, os debates em loja. Os procedimentos são bastante rápidos, né? A abertura de uma loja no rito São João dura aproximadamente 5 minutos, né, pelo nosso ritual da GLESP. E aqui, meus irmãos, é um trecho do documento que eu vou enviar aos irmãos que se inscreverem aí no link no chat, porque esse chat, além de uma lista de presença para a gente estreitar os laços e os contatos, né, manter os irmãos informados de outras atividades aí da grande secretaria, da loja 4 Coronati, os irmãos que se inscreverem, eu também vou mandar por e-mail uma tradução que nós fizemos, né, uma tradução de um trabalho da loja 4 Coronati de Londres, que foi publicado em 1977 sobre a observância Draskovic. Esse trabalho ele é longo, mas ele lida com mais detalhes de todo aquele contexto, né? E os irmãos terão a oportunidade de entender um pouco mais desse rito ancestral, que foi a observância Draskovic. Esse é um trecho do ritual, né? Não tem problema nós colocarmos aqui, porque é um documento histórico, né? Afinal, todo o trabalho de pesquisa maçônica é pesquisa histórica, né? Isso aqui é do século XVIII, né? Então aqui nós temos as famosas letrinhas vermelhas que nós temos, né, nos rituais, contextualizando o ambiente,
A loja, veja bem, a loja está... Isso é o início de uma sessão, né? A loja está mobiliada com algumas mesas, algumas cadeiras, 3 velas, papel, canetas, tinta e um fogareiro. Fogareiro é uma coisa que no militarismo a gente lida muito, né? Para uma loja perfeita é necessária a presença de 6 irmãos. O venerável mestre, 2 vigilantes, o secretário e 2 guardas dentro da sala, ambos armados de espadas. Só que naquela época ficava um criado, não maçom, do lado de fora, também armado de espada. Então, 6 mais 1, 7. Só que esse 1, naquela época, era um não maçom. E essas 7 linhas aqui é a abertura de uma loja na observância de Draskovic. Então, sempre foi bastante sucinta, bastante rápida a abertura, né? Os banquetes ritualísticos eles são realizados após as iniciações e na festa das cunhadas, que é o único evento onde nós recebemos não maçons na loja, né? A festa das cunhadas ela não é permitida na loja, nem mesmo irmãos, nem mesmo homens, né? A festa é para as cunhadas mesmo. Então, os irmãos trazem suas esposas, suas filhas, sobrinhas, mas homens ou meninos ou crianças não podem participar dessas festas, né? Ao final de todas as reuniões, forma-se a cadeia da união. Isso aí também é uma prática que, particularmente, eu acho muito bacana, porque não só para as passagens ritualísticas de palavra, etc., mas isso eu acho que colabora para fechar aquela reunião com uma valorização da fraternidade, né? E a cadeia de união ela é um momento muito especial, muito especial. Toda reunião tem cadeia de união. O traje, ou avental, correspondente ao grau do irmão. Nós temos o traje de aprendiz aqui com a beta abaixada, branca. O de companheiro, as bordas são azuis, sem as rosetas. E o de mestre tem as rosetas, certo? Também existe as luvas brancas e o emblema da loja, né? O emblema da loja, a loja Resurrection, por exemplo, ela usa um emblema nesse formato de colar, né? Aqui embaixo tem um símbolo que creio que se aproxima do emblema, fica pendurado aqui num colar azul. Mas cada loja tem a liberdade de fazer o seu emblema. Eu tirei uma foto do meu emblema da loja Resurrection, da loja Schrader, da loja Valdomiro Buozzi, que é do Rito Schrader, que também tem a mesma prática de ter um emblema. E a simbologia desse emblema é uma simbologia que eu acho muito bonita, porque ela significa que você está levando o estandarte da sua loja no peito, né, para onde você for. Curiosamente, finalizando a questão do traje, o balandral ele é tolerado nas sessões ordinárias, né, e os demais trajes de acordo com o regulamento geral da GLESP. E falando um pouquinho do tapete, né, nós temos no centro aqui o tapete ritualístico, os 3 castiçais, e aqui no canto nordeste nós podemos ter uma miniatura do estandarte da loja, ou, opcionalmente, esse estandarte ficar à esquerda do venerável mestre, né? Os aprendizes sentam-se à frente para ter plena visibilidade da instrução ritualística no tapete, né? Visto que toda a instrução está contida ali naquele tapete. E por isso eles têm que sentar, a exemplo do Schrader também, né? Os aprendizes sentam na primeira fileira. Temos os vigilantes posicionados em triângulo isósceles com o venerável mestre. As colunas Jaquim e Boaz invertidas e fora do templo. A exemplo do rito escocês, temos aqui também os vigilantes, né? O primeiro vigilante na coluna do norte e o segundo vigilante na coluna do sul. E as demais posições dos oficiais, né? Secretário, chanceler, orador, tesoureiro, e o hospitaleiro não tem lugar definido. Já me encaminhando para o final, meus irmãos, muitos perguntam por que o nome Rito São João, né? Já que nem o nome São João é mencionado no rito. Inicialmente, observando naquele documento da observância
Draskovic, nós constatamos que nos nossos solstícios, né, era a época em que as lojas do rito Draskovic prestavam contas à grande loja. Então, eles prestavam contas nos aniversários de São João Batista e São João Evangelista. Inicialmente, não existe assim uma definição correta, né, precisa sobre isso. Até porque a transição do rito Draskovic para o rito São João, ela ainda é um elo perdido. Porque devido ao adormecimento da Hungria por 70 anos, perseguição, destruição de documentos, houve esse lapso aí. Mas, visitando páginas da Grande Loja da Croácia, os links estão até aqui embaixo, eu também posso passar essa apresentação, eu vou passar para os irmãos que se inscreveram aí. A apresentação tem os links, está tudo em croata, né? Mas hoje em dia, graças ao grande tradutor das páginas, a gente consegue ter acesso. Eu até comentei com o irmão Alexander que o nome nas páginas croatas está Grof Draskovic Janus. Em húngaro, né, o Ivan é Janus. E pode vir daí a questão do nome, né? Então, falando num modo mais coloquial, o rito do João Draskovic, né? O rito do João, o rito joanita, rito São João. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Era isso que eu tinha para apresentar aos irmãos. E quero fazer um especial agradecimento ao irmão Alexander Jovanovic, que não está presente hoje, porque hoje é o aniversário da cunhada. Eu falei para ele que era prioridade 00, sob risco de desquite placé, né? Mas transmitir, obviamente, os parabéns à cunhada. Ele não está presente, mas ele sempre nos apoiou muito, nos apoia muito, né, nessa questão histórica. Fiz uso de trabalhos que ele fez sobre o rito, né, e a própria loja Resurrection, eu volto a recomendar que os irmãos visitem essa loja e bebam desta fonte, né? Muito obrigado a todos pela atenção, pela paciência. Sou um neófito, né, apesar de gostar muito desse rito e estar há pouco tempo estudando, mas acredito que tem uma vasta simbologia a ser explorada e muita história para contar sobre esse rito ainda. E agradeço a todos. Muito obrigado, irmão Samir. E agradeço a Grande Loja no seu nome, meu irmão.